começar com chave de ouro depois do almoço, já dá aquele pique para o pessoal que ficou com um soninho e precisa acordar. A gente vai começar com uma palestra muito interessante para voltar com o pé direito, hein? Vamos falar sobre pagamentos, pois não é só de cartão de crédito, boleto e Pix que se faz uma operação digital no e-commerce hoje em dia. É muito mais do que isso. Ainda mais no setor de alimentos e bebidas, que depende de muitos outros fatores. Além disso, o palestrante que vai palestrar agora na nossa próxima palestra falará como algumas funcionalidades da Pagar.me, já usadas por grandes players do mercado brasileiro, podem ajudar a escalar os seus negócios de quem está assistindo. O tema da palestra é a tríade do varejo de alimentos e bebidas. Conheça as funcionalidades de split de pagamentos, voucher online e recorrência. Então, vamos apresentar o nosso palestrante agora. Nosso convidado cursou Engenharia de Produção na UFRJ, com especialização em Engenharia Industrial na Universidade de Zaragoza. Ele começou sua carreira profissional na área de Business Intelligence e análise de dados. Além disso, no Pagar.me, ele deu origem à sua trajetória em tecnologias de pagamento, passando pelas áreas de tecnologia, produto e projetos e novas interações. Sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas para o Pedro Lamin, Head of Digital e Omnichannel Payment da Pagar.me. A palavra é toda sua, Pedro. Seja muito bem-vindo ao palco do E-Commerce Brasil. Oi, Ju. Obrigado pela apresentação. Prazer em conhecê-los e prazer em estar aqui também, né? Aliás, é sempre um prazer, se me permitem também, estar participando de todos os eventos possíveis do Fórum E-Commerce Brasil. Como você bem colocou aí, a gente já está nesse ramo aí de pagamentos há muitos anos. E o Fórum sempre foi o maior evento e o melhor evento para que a gente pudesse não só conversar e explicar um pouco, trazer um pouco de conhecimento para todo mundo, para o varejista, para quem é de tecnologia, para quem implementa, mas também para ter novos conhecimentos e entender o que o mercado precisa. Então, obrigado novamente por essa janela aqui para a gente poder falar um pouquinho e trazer um pouco de como os pagamentos podem auxiliar, né, principalmente nesse momento pós-pandemia. Imagina, o prazer é todo nosso. Vou dar licença para você falar. Opa, por favor. Então agora o palco é meu, né? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou já compartilhar a apresentação aqui com vocês um minutinho, para a gente já começar a falar. Aproveitar um pouquinho desse pouco tempo que a gente tem aqui para trazer como que ao longo do tempo a gente tem conseguido evoluir, principalmente no setor de alimentos e bebidas, com todo o ecossistema de pagamentos, para que a gente pudesse atender todas as necessidades tanto de meios de captura como de interação entre ecossistemas que especificamente esse setor, esse segmento necessita. Hoje eu vou falar, e vou tentar ser breve, né, um pouco de cada uma das funcionalidades, como a Júlia bem colocou, que são as funcionalidades principalmente de voucher, que muita gente, né, começa de fato... Um minutinho só, pessoal, só para poder ver a apresentação aqui. Que não está passando, um minutinho para vocês. Senão a gente vai ficar olhando para a tela da Pagar.me aqui para toda a apresentação. Bom, vamos precisar de um passo aqui, vamos lá, espera aí, deixa eu voltar. Agora sim. Está tentando retornar, não foi? Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer agora. Pronto, agora sim a gente pode começar a falar. Vamos lá. O que a gente trouxe aqui inicialmente, tá? Que eu acho que é legal a gente saber. O segmento de alimentos e bebidas, ele tem evoluído muito ao longo dos últimos anos e ganhou um boom muito grande com o advento da pandemia, no qual passou-se a consumir mais digitalmente e isso naturalmente fez com que passasse a consumir mais alimentos e bebidas por si só. Antigamente ia-se muito na rua para poder comer, para poder comprar bebidas, e hoje, podendo receber em casa e de qualidade, com uma variedade muito grande, ficou muito mais fácil e o consumo de fato aumentou. E a gente pode ver aqui que a previsão é que até 2023 movimente 48 bi de reais no período. Então, assim, a gente está falando de... Quando a gente olha para varejo e todo o ecossistema de transações, tanto digital quanto física, olhando mais para o ecossistema também de pagamentos, alimentos e bebidas ganha cada vez mais um destaque para esse segmento dentro de todo o ecossistema. Como vocês podem ver, a gente tinha muito antigamente, como eu falei inicialmente,
Alimentos, supermercado, tudo físico, você ia ter que ir lá sempre comprar, ou restaurantes, e bebidas, sempre também depósitos, mercados, etc. Com a digitalização do povo brasileiro, naturalmente, né, que acho que é legal mostrar que o segmento por si só, pré-pandemia, era um dos segmentos que estava menos digitalizado. E com o advento da pandemia, foi os segmentos, né, tanto alimentos quanto bebidas, que tiveram que se digitalizar mais rápido. Então, foi um processo, eu diria, caótico, né, não só também por todo o advento do Covid, etc., mas que foi necessário para que as empresas, alguns supermercados, alguns restaurantes não quebrassem. Então, estar digital, estar não presencial, deixou de ser mais uma fonte de faturamento, mais uma fonte de vendas, e para muitos passou a ser a principal. Então, isso fez com que viesse um boom de digitalização, e a gente aqui no Pagar.me, né, acompanhou e auxiliou todos esses empreendedores durante todo esse processo. Foi um momento que a gente trabalhou demais, né, dormimos pouco, trabalhamos muito, mas conseguimos, com êxito, auxiliar todos os nossos parceiros e clientes a digitalizarem nesse momento mais difícil que foi no início do ano passado, quando a gente assistiu, né, todo o problema que tivemos de lockdown e etc. Então, eu vou passar um pouquinho para vocês aqui quais foram as funcionalidades que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo e que foram primordiais para essa digitalização e essa facilitação do pagamento não presencial para o segmento. Eu vou começar falando um pouco do voucher online, tá? Para quem não conhece, quando a gente fala de voucher, a gente está falando de vale alimentação, vale refeição. Hoje, na Pagar.me, nós aceitamos, né, nós disponibilizamos como meio de pagamento digital a Sodexo, a VR, a Alelo. Nós fomos pioneiros, né, nesse segmento, porque a gente entendeu uma grande oportunidade que existia para, de fato, o segmento de alimentos e bebidas. E quando a gente fala do segmento, né, muita gente pensa só em restaurantes, pensa em supermercados, mas a gente está falando de apps de food, a gente está falando de apps de delivery. Então, tem todo um ecossistema tecnológico também que roda em torno desse segmento, e a gente entendeu que seria muito útil para eles ter essa opção de tirar o voucher, né, tirar o Sodexo, tirar o Vale Alimentação da maquininha e trazê-lo para o seu site. Porque, entendam, né, e acho que quem está me ouvindo agora deve pensar também, a pessoa que tem um cartão desses de voucher para gastar, ela tem que gastar aquilo com alimentação ou com refeição. E a partir do momento que você disponibiliza esse meio de pagamento no teu checkout, você nada mais está do que acessando um pool de dinheiro, um bolo, que você não conseguiria acessar anteriormente sem estar presencial. Então, aquela pessoa que não iria naturalmente no seu estabelecimento fazer uma compra com voucher, ela passa a poder fazê-lo de sua casa. Então, você aumenta muito o teu pool de, vamos dizer, de dinheiro atacável, de faturamento atacável, e você começa a incrementar todo esse segmento de voucher que não era atacado pelo seu site ou pelo seu e-commerce, e você tem também essa possível maior conversão de vendas. Quando a gente fala também de checkout, né, quando a gente fala mais de pagamento online, que eu acho pertinente, o voucher é um deles, tá? Uma dica que eu sempre dou é que a gente tem que ter o máximo de possibilidade de pagamento possível, tá? O seu cliente, ele tem que chegar lá no seu checkout, no seu site, e poder fazer a compra. É muito difícil essa conversão de trazer o cliente de um anúncio até a página de pagamentos. E não podemos deixar que o cliente desista de comprar já na página de pagamentos, porque ele não tem uma opção que para ele é interessante. Ele não tem um cartão de crédito, ele não tem um cartão de débito, ele não gosta de emitir um boleto, por exemplo. Então, fala, cara, você não vou conseguir comprar. Mas tendo voucher, tendo um Pix, você consegue converter vendas que seriam abandonadas. Um dado legal do voucher é que a gente fazia muitas projeções, né, de implementação. No início, lá em 2018, quando a gente fez a implementação da solução, e vinha crescendo assim de uma forma, na época, assustadora. Mas com o advento da pandemia, né, de 2020 aqui a março de 2021, como vocês podem ver, as transações em voucher no Gateway cresceram mais de 6.000%. Então, a gente está falando de muita venda que não acontecia online por voucher e acabou acontecendo. E eu trouxe até aqui, inclusive, o caso da LiveUp, né? Não sei se todos devem conhecer aqui, que é um aplicativo de vendas de comida saudável. A LiveUp, ela foi pioneira
junto conosco, na época o nosso gateway Pagar.me, da solução de voucher para e-commerce. Então, eles acreditaram na solução e falaram, bicho, isso aí faz sentido, queremos ser os primeiros a ter aí na solução de vocês. Então, nós fomos os pioneiros em ter voucher online e a LiveUp acompanhou isso com a gente. A gente sempre tem aqui uma relação muito forte de parceria com nossos clientes e muitos deles adoram inovar conosco. Nosso caráter sempre foi de inovação e para a gente é sempre uma alegria ter um cliente que também quer inovar com a gente. Isso fez com que as vendas da LiveUp explodissem, sendo um dos poucos, na época, o único aplicativo, o primeiro de todos, a ter voucher no seu checkout, né, na sua transação não presencial. E, cara, hoje acaba sendo um dos líderes de mercado no segmento. Aí, para a gente dar um pouquinho de sequência aqui e não perder o tempo, eu também acho que é interessante falar sobre a recorrência, tá? A gente tem aqui no Pagar.me um motor de recorrência muito importante que dá total flexibilidade para a gente cuidar dos pagamentos recorrentes, das assinaturas, e você, o cliente, se preocupe, de fato, em fazer o que vocês fazem muito bem, que é ter alimentos de qualidade, bebidas de qualidade e poder atender melhor o seu cliente. Então, deixa com a gente, que a gente faz toda a gestão da assinatura, enquanto você atende muito bem, que eu sei que vocês fazem, o cliente na ponta. A recorrência, ela foi muito interessante no passado, também próximo de 2018, para quem tem clubes de assinatura, principalmente de bebidas ou de comida recorrente, marmitas e etc. Ela garante, no fim de tudo, que você tenha um faturamento recorrente sem que o teu cliente tenha que toda hora digitar o cartão, botar o cartão, digitar os dados, pagar o boleto, ou todo mês ele poder refletir e falar, pô, será que de fato faz sentido eu continuar tendo esse clube, continuar pagando, continuar recebendo esses vinhos? Então a recorrência, ela traz comodidade tanto para você lojista como para o seu cliente final, onde o pagamento é feito de forma automática, totalmente contactless, então, ou seja, o cliente não é acionado, ele não precisa fazer nenhuma ação e a gente, aqui do nosso lado, faz todo o controle dessa recorrência, fatura para vocês e devolve todas as informações para que você possa, né, atender melhor o seu cliente e mandar o vinho que ele tanto quer, tanto precisa para casa dele. E, por fim, né, que eu acho que é muito interessante aqui também, a gente falar sobre o split de pagamentos e como que o split de pagamentos foi muito interessante para o setor de alimentos e bebidas, né? A gente viu, e vocês acompanham, né, um crescimento e um advento de muitos aplicativos de delivery, principalmente voltados só para comida e só para bebidas ou híbridos, e todos eles foram muito impactados pela nossa solução de split de pagamentos. Por que isso? Porque a gente permite que uma transação feita na ponta, feita lá junto com o seu entregador, numa maquininha ou online, ela possa ser automaticamente dividida entre todos os participantes da cadeia. Então, para você que tem um app de delivery, por exemplo, a solução de split de pagamento faz com que a gente aqui dentro pague e remunere percentualmente, como você definir, todos os participantes desse ecossistema. Então, o app de delivery vai receber sua parte, o operador logístico recebe sua parte, o restaurante recebe sua parte e o entregador recebe sua parte. A gente consegue aqui fazer com que 4 participantes de uma transação consigam automaticamente ser remunerados por elas e tudo por trás controlado, gerido e conciliado pela Pagar.me. Então, um case muito legal, exemplificando o que a gente está falando aqui, é o do James Delivery, que de fato utilizou da solução de split justamente para poder automatizar todas as suas divisões. Porque você imagina, quando você é um app de delivery e tem que receber a transação e ter um controle financeiro de todo mundo que você tem que pagar daquela transação, 5% de um, 10% de outro, a parte do restaurante, você tem que ter um controle muito grande de contas a pagar para poder não prejudicar o seu parceiro. Então, a gente aqui criou a solução de split justamente para facilitar. Deixa esse controle comigo, eu vou criar as agendas, eu permito que um participante antecipe recebíveis, o outro não. Então, a gente faz tudo de forma flexível para, no fim, facilitar a vida dos apps e trazer uma eficiência operacional muito grande. E, para finalizar, uma coisa que, como a gente começou falando, né, que acho que é interessante demais, na digitalização pós-pandemia, o link de pagamento ele é a forma mais rápida de você digitalizar e trazer o pagamento não presencial para o seu ecossistema. Então, no fim de tudo, muitas lojas se digitalizaram através do link de pagamento e não tiveram que fazer quase que nenhum desenvolvimento. Então, eles conseguiram rapidamente trazer o seu público do físico para o digital sem ter que mexer muito na sua operação.
que é o caso, por exemplo, do parceiro nosso, você deve conhecer, que é o Ocus Pocus. Durante a pandemia, 92% do faturamento do Ocus Pocus veio digitalmente pelo link de pagamentos. Então, vocês entendem como que, no fim de tudo, eles poderiam estar com faturamento muito baixo, a ponto de não conseguir mais ter operação, e conseguiram, através do link de pagamentos, manter o seu faturamento tão alto, a ponto de tudo, praticamente tudo, todas as vendas serem feitas através do link de pagamentos. Bom, eu espero que eu tenha conseguido, nesse pouco tempo, trazer um pouco de conhecimento para vocês. Vocês podem, por favor, me procurar, né, no LinkedIn, Pedro Lamin. Por favor, fiquem à vontade. Como a Júlia me apresentou, já são alguns bons anos que eu estou nesse ecossistema de pagamentos, passando por várias áreas, desde tecnologia até agora na área de digital e omnichannel. Então vai ser um prazer tirar qualquer dúvida que vocês tenham por aí. E queria agradecer novamente pelo espaço que a gente teve aqui para falar. Pedro, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. Foi uma palestra muito interessante. Estava eu e a Gabi anotando várias coisas que você falou. Muito obrigada. Vou te pedir a gentileza de ficar um pouquinho no chat lá na plataforma, para se alguém tiver alguma pergunta para você, tá bom? E avisar todo mundo que a Pagar.me está lá no Salão de Negócios. Se vocês quiserem falar com eles, é o espaço de vocês. Então, por favor, aproveitem. Perfeito. Obrigado, viu? Imagina. Tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!